Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos lendo, estudando a primeira carta do apóstolo Pedro. Nosso capítulo de hoje é o capítulo 2, e eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 1 até o 5. Está escrito assim: Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Mas olha que incrível essa palavra aqui, né? Nós vimos ontem no capítulo 1, o apóstolo Pedro, ele encerrou ali o capítulo falando que nós fomos regenerados, não por uma semente perecível que vai acabar, mas por uma semente imperecível, por meio da palavra de Deus que é viva, que é permanente. Nós fomos regenerados para uma viva esperança e por isso devemos viver essa vida da regeneração. E aí ele começa o capítulo 2 exatamente com a palavra portanto, ou seja, uma conclusão. A conclusão do que ele falou ali no primeiro capítulo sobre nós termos essa viva esperança, nós termos sido regenerados por meio de Cristo Jesus. Portanto, já que essa é a realidade sobre vocês, livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda espécie de maledicência. E assim como uma criança recém-nascida deseja o leite da mãe, desejem vocês de todo o coração o leite espiritual puro, ou seja, o ensino verdadeiro, não contaminado, não enganoso, mas o ensino verdadeiro para que por meio dele vocês cresçam para a salvação. Agora que vocês provaram que o Senhor é bom, que o Senhor é cheio de graça, de misericórdia, de poder, agora que vocês sabem de tudo isso, livrem-se de todo mal, livrem-se de tudo aquilo que não glorifica o Senhor. E aí vai dizer que à medida que nós nos aproximamos de Cristo Jesus, a pedra viva, que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Deus, nós também estamos sendo utilizados como pedras vivas para a edificação de uma casa espiritual. Porque a casa de Deus, a morada de Deus, é a igreja, é o corpo de Cristo. Amados, olha que incrível isso! Já que nós fomos regenerados por uma semente imperecível, que nunca vai morrer, que não pode falhar, porque é por meio de Cristo Jesus, a palavra viva e permanente de Deus, nós recebemos essa vida da regeneração. Por causa disso, nós devemos nos livrar de tudo aquilo que vai poder nos atrapalhar em nossa caminhada, ou seja, precisamos nos livrar da maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja, de toda espécie de maledicência, e devemos desejar de todo o coração o ensino genuíno do Evangelho de Cristo Jesus, porque esse ensino vai fazer com que nós cresçamos para a salvação, ou seja, que nós possamos amadurecer e colocar em prática de fato a nossa fé, porque Cristo é a pedra viva, e à medida que nós vamos nos aproximando dele, ou seja, vamos mantendo comunhão com ele, vamos crescendo, amadurecendo, nós também vamos sendo utilizados como pedras vivas. Aleluia! Amados, isso é extraordinário demais. Lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 16, fala isso, que à medida em que cada parte do corpo de Cristo realiza a sua função, todo o corpo vai sendo edificado, construído. E o Senhor está nos usando como pedras vivas para a edificação da sua morada, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Aleluia!
Amados, que eu e você possamos entender essa verdade. Como está escrito aqui, desejar de todo o nosso coração o ensino genuíno, verdadeiro, aquele ensino que é puro, o leite espiritual puro, que vai nos fazer crescer para que desenvolvamos a vida da salvação, a vida da regeneração. Quando nós continuamos a leitura do capítulo 2, nós vamos ver que já que nós somos essas pedras vivas que estão sendo usados, nós estamos sendo usados para a edificação da casa de Deus, da casa espiritual do Senhor. E já que nós somos essas pedras vivas, nós encontramos ali no versículo 9 falando: nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes nós não éramos nem povo, agora somos povo de Deus. Antes nós não tínhamos recebido a misericórdia de Deus, mas agora nós recebemos, agora que nós somos tudo isso, por causa de Cristo Jesus e por meio de Cristo Jesus. Nós precisamos viver como estrangeiros e como peregrinos aqui nesse mundo. Nós precisamos nos abster de todos os desejos carnais que guerreiam contra a alma. Nós devemos viver de maneira exemplar no meio dos descrentes. Nós devemos viver em todas as áreas da nossa vida de forma correta. A palavra diz ali, é da vontade de Deus, ali no versículo 15, que praticando o bem, nós silenciemos a ignorância dos insensatos. Na continuidade do texto vai falar que se nós sofrermos por causa de Cristo, mesmo sofrendo aflições injustamente, mas por causa da nossa vida reta diante de Deus, é por causa disso que nós estamos sofrendo, nós devemos suportar com alegria, porque isso é louvável diante de Deus, porque é para isso que nós fomos chamados. E Cristo é o nosso exemplo. Amados, nós também fomos chamados para sofrer injustiças, é o que a palavra está nos dizendo aqui. Depois você lê com atenção os versículos 20 e 21. Amados, Cristo Jesus é o nosso exemplo de sofrimento, recebendo injustiça, ele praticando sempre uma vida justa, santa e reta, ainda assim ele sofreu injustiças. Mas quando nós sofremos as injustiças porque estamos levando uma vida de retidão diante de Deus, a palavra nos garante que isso é louvável ao Senhor, porque estamos imitando o nosso Senhor, Jesus Cristo. Amados, nós temos uma viva esperança, nós já vimos ontem. O nosso fim não é esse mundo aqui. Ainda que passemos por aflições e sofrimentos, por andarmos corretamente, por exercitarmos e exercermos a nossa fé, ainda que soframos por causa disso, nós podemos nos alegrar. É da vontade do Senhor que nós sempre pratiquemos o bem, e praticando o bem nós silenciemos a ignorância dos insensatos. Essa é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que, como pessoas livres, nós vivamos, mas não usando a liberdade como desculpa para fazer o mal, mas que nós vivamos como servos de Deus, tratando as pessoas com todo respeito, amando os nossos irmãos. Tudo isso está aqui nesse capítulo 2, amados, e isso é glorioso demais. Nós somos pedras vivas na edificação da casa de Deus. Nós fomos chamados para revelar a vida de Cristo Jesus, para manifestar a vida de Cristo Jesus. Que eu e você cresçamos nessa consciência, e não é na força do nosso braço que nós viveremos assim, amados. Não é na força do nosso braço, confiando na nossa capacidade, na nossa própria justiça, que nós vamos revelar a vida de Deus, que nós vamos manifestar a vida de Cristo. Não, é pelo poder de Cristo. Por isso precisamos desse relacionamento íntimo, pessoal e diário com Deus.
Porque à medida que nós desejamos de todo o nosso coração esse relacionamento, ou seja, nos alimentarmos com esse leite espiritual puro, ou seja, que não é contaminado, mas que vem do próprio Senhor, da palavra do Senhor, do Espírito Santo que habita em nós, quando desejamos tudo isso e vivemos assim, nós vamos crescendo, desenvolvendo a nossa salvação e manifestando a vida de Cristo e de fato revelando que somos pedras vivas, assim como o Senhor Jesus Cristo é a pedra angular. Nós somos pedras vivas para a edificação de uma casa espiritual. E a continuidade do texto ali, eu li até o versículo 5, mas se nós lermos do versículo 6 em diante, vai falar que se nós confiarmos, aquele que confia na pedra angular, que é Cristo Jesus, jamais será envergonhado. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Ele é uma pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem vão tropeçar e vão cair, mas nós não somos desses, nós somos os que creem. E porque nós cremos, nós somos edificados e além de edificados em Cristo Jesus, somos usados para a edificação do seu corpo, da sua igreja. Isso é glorioso demais, amados. Que chamado é esse? Que honra é essa de sermos filhos de Deus, amados do Senhor, pedras vivas para a edificação da sua igreja. Eu não sei você, mas eu fico impactada com isso. Eu fico emocionada, eu fico empolgada. Amados, que chamado é esse? Que privilégio é esse? Sabe quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e nos sentimos tão desanimados? Não tem como nós ficarmos desanimados diante dessas realidades, dessas verdades. É por isso que essa primeira carta de Pedro é uma carta que nos impulsiona à esperança, a termos esperança. Ah, amados, o Senhor fez uma obra completa. O Senhor fez uma obra completa em nós e por nós. E agora que estamos em Cristo Jesus, e agora que fomos regenerados, e agora que nos aproximamos do nosso amado Senhor Jesus, nós também somos essas pedras vivas, e através de nós a vida de Cristo vai sendo revelada, a vida de Cristo vai sendo manifestada através do amor, da compaixão, da misericórdia, de viver uma vida realizando e fazendo o bem como servos de Deus, levando uma vida de santidade diante do nosso Deus. Ah, amados, eu quero encorajar você. O Senhor está me encorajando. Esse capítulo 2 é um capítulo que me encoraja demais. O Senhor me chamou para ser uma pedra viva na edificação de uma casa espiritual, ou seja, a morada de Deus. O Senhor me chamou para ser uma pedra viva, não uma pedra morta, mas uma pedra viva que manifesta a vida de Cristo Jesus. Ele me chamou e Ele te chamou para isso. E não pense que é só se você tiver um ministério, se você estiver pregando no púlpito ou nas redes sociais. Não, amados. Aonde você está, você é essa pedra viva na sua casa, na sua família, na sua igreja, no seu local de trabalho. Onde você está, você é essa pedra viva. Aproxime-se do Senhor, livre-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda espécie de maledicência e aproxime-se do Senhor com um coração rendido, com um coração desejoso pelo leite espiritual puro, pelo ensino verdadeiro, sem corrupção, sem engano, que vai desenvolver você para viver a vida da salvação, a vida dos regenerados. Isso é glorioso demais, amados. É glorioso demais. Eu quero encorajar você. Eu sei que você já leu, talvez você já leu o capítulo 2, eu quero encorajar você a ler de novo. E a meditar de novo nessas escrituras. E a deixar essas escrituras encherem o teu coração com a esperança, com a paz do Senhor, com a glória do Senhor, com o poder do Senhor. Você foi chamado para ser uma pedra viva na edificação de uma casa espiritual do Senhor. Aleluia! Aleluia! Ah, amados, que eu e você possamos nos alegrar com essa verdade,
e buscar ao Senhor de todo o nosso coração, nos rendendo a um relacionamento com Deus, com sua palavra e vivendo a vida que o Senhor conquistou para nós. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pela tua verdade. Pai, a tua palavra nos dá ânimo. A tua palavra nos dá esperança. A tua palavra nos dá alegria. Obrigada, Senhor, por saber que o Senhor nos regenerou por meio da tua palavra, por meio de Cristo Jesus, que é a palavra viva que se fez carne, palavra viva, permanente, e nós fomos regenerados por meio de ti, Jesus. Obrigada, Senhor, obrigada porque o Senhor nos tornou pedras vivas na edificação da sua morada, da sua casa. Ah, Senhor, muito obrigada por isso. Eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Ilumina os olhos do nosso entendimento, abre os olhos do nosso coração, para que nós possamos contemplar essas verdades, essas realidades e abraçar essa realidade com fé e com ânimo e com esperança. Ah, nós fomos chamados para ser luz nesse mundo, para ser sal nessa terra. Ah, Senhor, nos ajuda a compreendermos a nossa vida como filhos de Deus, como geração eleita, como povo exclusivo do Senhor para anunciar as grandezas que o Senhor mesmo realizou. Ah, Senhor, nos ajuda nisso. Pai, nós não queremos mais levar uma vida desanimada, sempre fixada nos problemas, nas angústias, nos sofrimentos. O Senhor já nos alertou que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo. O Senhor já venceu o mundo. Essa é a esperança que temos, a viva esperança, e queremos viver assim. Queremos viver como pedras vivas, não como pedras mortas, mas como pedras vivas na edificação da sua casa. Nos ajuda nisso, nos capacita nisso, ilumina os olhos do nosso entendimento, do nosso coração. Queremos colocar a vida dos regenerados em prática, por meio da fé na suficiência de Cristo Jesus. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.